Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo a professora Vilma Lúcia de Oliveira Carvalho. A professora Vilma, ela fez um mestrado em Ciência da Religião na PUC Minas e pesquisou sobre o ensino religioso na rede pública municipal de Belo Horizonte. Nós começamos e nem vimos o tempo passar, como falamos agora no intervalo, né? Logo passou todo um bloco a gente falando sobre a situação em Belo Horizonte em que no final de 2016 foi colocado aí para a comunidade a aprovação em segundo turno de um projeto de lei que aprova o ensino religioso como disciplina obrigatória nas escolas da rede pública municipal de Belo Horizonte. Enfim, o último ponto foi a questão do profissional, né? A gente espanta o não diálogo com a comunidade, com os interessados, com as escolas, com as famílias, também com os profissionais que atuam na área. Salta aos olhos não aparecer ali a formação específica do cientista da religião. Indicado, né? Uma vez que nós já temos quase 40 anos de formação desses profissionais, com essa formação específica, e o projeto de lei falava de bacharel em Sociologia, bacharel em Filosofia, licenciado em Sociologia, licenciado em Filosofia, bacharel em Teologia não faz menção ao pedagogo, a pedagoga com aprofundamento em ensino religioso. A lei estadual fala, ou da ciência da religião, nada se diz. Sim. É curioso. Pelo que você também me disse no intervalo, nós não temos nem os profissionais para... A rede tem hoje alguns professores ainda da Sociologia, da Filosofia, que atuavam no ensino médio. A rede hoje não atende mais o ensino médio, os professores assumiram outras disciplinas, mas no ensino fundamental, né? Então, pensar isso também, né? Pensar numa disciplina sem que haja esse profissional e sem que a gente recorra, né, a esse know-how aí que a universidade tem para oferecer, intriga, né, um pouco. Sim. Pensar. Vilma, sua pesquisa, você já vem interessada nesse tema, não é de hoje, não é esse projeto de lei que faz você pensar no ensino religioso, né? Isso eu fiquei imaginando, assim, todo um contexto, né, Flávia? As coisas não vêm assim também do nada, a gente... Na escola, ainda mais, eu tenho uma formação em pedagogia, formei lá no magistério, há 30 anos, né, atuando nas escolas, e eu penso que é um tempo que chegou agora, né, de um assunto que a gente já devia, né, ter conversado mais sobre isso, mas talvez seja esse o tempo propício, e por isso as questões vão surgindo aqui e ali, dentro da escola, na sociedade, na casa, na mídia, né? Esse tema está por aí. A mim incomodou as práticas, né? A gente tendo a escola como laica, né? Uma proposta de uma escola laica, e o ensino religioso não colocado como disciplina, mas a ser trabalhado como um tema transversal, bastante esquecido, né? Para não dizer assim, negligenciado, bastante esquecido dos nossos currículos, das nossas discussões de projeto político-pedagógico, da nossa formação como professor, e me intrigava passar pelas escolas na minha função de uns 10 anos para cá. Esse é meu trabalho, fazer acompanhamento pedagógico de professores, né, nas escolas. Então, chegar o início do turno, as crianças pequenas em fila, rezando, né? Rezando mesmo, canções fortes, e objetos, e quadros, e imagens. Eu pensava, está muito forte, né? Está demais, a gente não para conversar sobre isso, a gente ouve aqui e ali as críticas, às vezes até os puxões de orelha, dizer, o diretor, você não pode ter uma santa aí, né? E essas questões foram me instigando, né, a pensar mais sério sobre isso. Será que, né, é forte assim mesmo? Até que ponto está indo esse encaminhamento? Então, eu digo assim, na minha pesquisa, talvez foi uma amostra grátis, né? Pouquinho, muito pouquinho, que a gente dá conta de fazer em 2 anos, né, de uma pesquisa. A gente pensa que ainda tem muito para investigar, muito para esclarecer. Mas a principal pergunta foi essa: uma escola laica, onde se reza tanto,
onde se pronuncia tanto, né, uma confissão religiosa, onde tem tantos símbolos religiosos, e aí vem as festas, as comemorações, uma presença forte. A gente tem um olhar talvez mais direcionado, porque eu também sou católica, né? A gente conhece as práticas, aí eu vejo lá na escola se repetindo as práticas, olha, isso é da comunidade religiosa, não é da professora. Sim, e mesmo com a sua Sim. confessionalidade própria, chamava atenção a presença dos Sim, símbolos muitas religiosos. vezes cheguei a falar, você não pode fazer isso, professora. Ou então dizer, professora, por que você reza? Por que você reza o Pai Nosso? Por que você faz o sinal da cruz? Qual a intencionalidade pedagógica nessa prática? Então, o professor precisa pensar sobre isso, né? Todos nós, educadores, mas mais ainda na escola, dizer por que você reza. E todas as suas crianças confessam, têm essa mesma fé que Mas você é por essa professa. preocupação ou porque você acha que a escola laica é também uma escola meio, ou se não, ateia? Não, é mais por uma preocupação, aquilo que eu falei no outro bloco, né? De a escola dar conta da diversidade da sociedade onde ela está, dar conta da liberdade da escolha, né? E da possibilidade da escolha de cada um, e dar conta de lidar com isso como tema de conhecimento, a religião, né? Eu penso que ela precisa vir para dentro da escola, e ela vem, ela chega, né? Mesmo sem ser convidada, porque ela é da experiência de vida das pessoas, da família, do pai, da criança, da mãe, de uma tia, né? Dos professores, cada um tem sua religião. Então, se ela vai ser tema de discussão na sala de aula, ela tem que ser feita pedagogicamente, né? O professor tem que colocar claro qual o objetivo que ele tem ao trazer esse tema, e ele tem que ter clareza de que há muitos ali, né? E não são poucos. A gente talvez ignorava aqueles que pensam diferente, que creem diferente e que não comungam da minha fé. E se sentem ofendidos, se sentem menosprezados, né? Ignorados. Então, me colocando também no lugar desse outro, né? A minoria, o menininho que está ali, a outra professora que está ali, que não pensa com essa religião que é da maioria, é que eu fui buscando, né? E estou buscando, eu penso que a gente está ainda nessa pesquisa, de evidenciar esses elementos que possam estar ferindo, né? O princípio da liberdade, o princípio da escolha, do direito de cada um de se colocar, né? Quais propostas, Vilma, estão colocadas assim, para lidar com essa questão da diversidade? Porque a questão da religião, você já disse, está aí, faz parte da vida das pessoas, faz parte da vida dessa professora, de uma forma, da vida de outro, né? Docente de uma outra forma, dos alunos, né, que estão ali, das suas famílias. Né? Como tematizar isso sem tomar um partido, uma posição, como deve ser numa escola laica e pública? Então, Flávio, uma das questões que eu coloquei lá, assim, como considerações, né, aspectos que a gente precisava de pensar em se tratando do contexto escolar, a escola precisa cuidar bastante desse projeto político-pedagógico que ela tem, né? E um dos primeiros passos que a escola dá ao construir um projeto de ensino é conhecer essa comunidade, conhecer esse estudante, né? Olhar onde ele vive. Dar voz para essas pessoas. O que tem aqui nesse bairro, nessa comunidade, enquanto experiência religiosa, dentre, né, todas os outros aspectos sociais e culturais, porque daí a gente começa a compreender e a entender com o que eu preciso lidar, né? O outro aspecto, então, dizer, o projeto político-pedagógico ele precisa se fortalecer, né? Eu percebi também bem fragilizado, né, nos lugares que a gente pesquisou, bem fragilizada essa construção, ou bem antiga, assim, já tem muito tempo que a gente não senta para ver e falar sobre isso, então é um problema. E a outra questão que eu coloco é a formação do professor, né? No mínimo, a gente precisa se formar, conhecer qual é esse campo do conhecimento do qual eu preciso falar agora para os meus estudantes, né? Do qual eu preciso também me apropriar mais e
dialogar, né? Se a gente não der voz também a esse estudante, a essa família, né? Se a escola fechar a sua porta e falar daqui para dentro, nós aqui sabemos, né? Se o professor se coloca nessa posição, eu sei, eu posso, aí nós já começamos a fracassar também, né? Sim. Porque os momentos de conflito que a gente pesquisou e conseguiu, né, captar lá também na pesquisa, eles se deram muito por causa disso. Uma falta da escuta. E quando o menininho fala, né, e quando ele diz, aí eu assusto. Ora, eu já devia ter escutado antes, né, o que ele tem para me dizer, de que jeito ele pensa, de que jeito ele acredita, sua família. Então, não sei, né? Eu tenho muito pouco conhecimento para dar receitas. Mas essa é a sua proposta. É mesmo da experiência. Basicamente, eu acho que é isso, né? Pensar nesse projeto, porque ele dá uma visão bem geral, né, do campo de trabalho que eu estou ali. Formar os professores. Pensar nessa formação do professor, que é o que nós já falamos aí, né? Uma das críticas que a gente coloca. Quando eu penso numa disciplina, eu tenho que pensar que é o professor que vai conduzi-la. Quem é esse professor? E pensar mesmo nessa metodologia do ensino, que pode gerar conflito não só no campo do ensino religioso, da religião, qualquer um, né? Quando eu me coloco na posição, eu sei, é isso que eu acredito, que você também vai acreditar, aí o professor já começa a falhar, né? Fica a dica aí para a gente continuar, então, discutindo esse assunto do ensino religioso. Não é? Com os sindicatos, com o Ministério Público, com as representações. E com os estudiosos da secretaria, com os professores, né? A gente falou, tem experiências já muito bonitas desse tema sendo trabalhado de uma forma bacana, né? Que vai levando ao crescimento. E também com os nossos legisladores, não? Sim. Nós estamos à disposição para conversar. Estamos. Que bom, Vilma. Muito bom conversar com você sobre esse tema. Obrigada, saber que tem gente boa, bem preparada como você, com tanta experiência para pesquisar sobre esse assunto. Eu agradeço também muito o convite. Obrigada, viu? Bom. Olha, você pode conhecer o trabalho da Vilma lá no YouTube. Eu vou colocar o link para acessar a pesquisa da Vilma sobre o ensino religioso nas escolas públicas em Minas Gerais. O Religare, Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos. Nós temos curso de especialização, de mestrado e de doutorado através da nossa página, pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.